Primeiramente, para começar esse mini curso, eu vou ter que fazer uma explicação de como é que a gente faz para instalar o Selenium na nossa máquina. Que o Selenium é uma biblioteca que realiza testes automatizados em navegadores web. Primeiramente, o básico seria a gente ter o Python instalado na nossa máquina, pelo menos em alguma versão, e a gente vai utilizar o editor de código, o VS Code, mas pode ser também qualquer editor de código, não tem nenhum específico. E garantindo que a gente tem o Python instalado na nossa máquina, a gente tem que verificar se o pip está funcionando, né? O pip ele é um gerenciador de pacotes do Python que a gente pode instalar o módulo do Selenium. E a gente também vai precisar de uma extensão no navegador, que é o Chrome Driver. Mas a gente vai falar disso posteriormente. Aqui. Depois de garantir que o pip está funcionando, a gente tem que digitar no nosso prompt de comando pip install selenium. Aí ele vai realizar a instalação da biblioteca. Se no caso ela for bem sucedida, a gente vai conseguir realizar os primeiros testes no Python. É, Assim que a gente finalizar a instalação e como ela ocorreu de forma bem sucedida, a gente pode realizar o primeiro teste no Python. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir um script pelo was.py. Eu vou dar o nome dele assim. E a gente vai escrever import Selenium, que a gente vai importar no nosso código Python o módulo dessa biblioteca. E dessa forma, a gente vai poder rodar o script e se não apresentar nenhum problema, é sinal que o Selenium ele foi instalado da forma correta, né? Aqui. Garantindo que o Selenium ele está instalado e funcionando na nossa máquina, a gente vai precisar vir nesse site que ele vai disponibilizar para a gente o driver do Google Chrome, porque é com esse navegador que a gente vai utilizar para realizar os testes com Python. E antes de selecionar a versão que a gente vai utilizar, a gente tem que baixar a versão apropriada do driver web. Para que a gente consiga instalar a versão do drive correta, a gente tem que descobrir qual a versão do navegador que a gente está utilizando, porque dessa forma a gente consegue baixar o drive correto, que nele está disponibilizando aqui. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que vir aqui em opções, no, no canto superior direito, na barra superior. Ele vai ter a opção de ajuda e ele vai ter o item sobre o Google Chrome. Ele vai abrir uma nova aba onde ele vai informar se o nosso Google está precisando de atualizações, qual a versão dele, e a gente conseguiu verificar que ele está na versão 125. Voltando para a aba onde ele informa qual link a gente precisa para baixar o nosso drive do Google Chrome, eu verifiquei que ele não tem a versão 125 do nosso navegador. Ele só vai até 114. Mas ele acaba fazendo um aviso aqui que a gente tem que utilizar. Se a gente estiver utilizando uma versão 115 ou superior, a gente tem que ir nesse link aqui dele, onde ele vai ter vários endpoints informando como é que a gente vai baixar o nosso drive. Só que a gente viu que tem até o 126, sendo que o nosso é 125. Aí acabou que eu tive que achar um link no Stack Overflow
que ele disponibiliza um link podendo baixar o Drive para a nossa versão de navegador. Então, com esse link disponibilizado, eu já consigo baixar o arquivo zipado. Vocês podem verificar pelo link do Stack Overflow, procurando essa resposta. Mas eu vou deixar na transcrição do vídeo tanto o link do Chrome Driver exe, quanto do link do Stack Overflow. Eu vou baixar o link e vou deixar ele na pasta de downloads. Depois de baixado, a gente vai ter que extrair o arquivo dentro daquela pasta zipada e colocar ele em um local específico no nosso sistema operacional. Esse passo é importante porque senão depois pode acabar dando erro na hora de realizar testes se o Selenium ele não conseguir encontrar o caminho desse arquivo. Para extrair o arquivo, primeiramente a gente vai precisar clicar com o botão direito, selecionar essa opção do 7-zip e Extract Here. Feito isso, ele vai disponibilizar a pasta com exe que vai ter o nosso executável do driver, que a gente vai colocar em uma localização específica. Esse local específico tem que ser um local de fácil acesso, então eu acabei escolhendo o seguinte caminho. A gente primeiro copia o arquivo, ou pode recortar também, fica a seu critério, mas vai ser aqui em PC, disco local C, programas e arquivos 86. E esse vai ser o caminho do driver. Vou dar permissão aqui e pronto. A gente pode colocar esse executável em qualquer lugar, mas esse caminho ele tem que ficar guardado porque a gente vai precisar acessar ele posteriormente, porque a gente vai acabar referenciando esse caminho dentro do nosso código Python. Aí, para encontrar esse caminho, a gente precisa basicamente copiar esse endereço e no arquivo Python a gente tem que criar uma variável path, onde a gente vai atribuir o caminho do nosso executável. Agora que a gente tem o caminho do nosso executável, a gente tem que referenciar também o nome dele aqui. Eu vou pegar o nome direto para não ter erro. .exe. E a gente também tem que mudar a tentativa da nossa importação. A gente tem que colocar o seguinte: from Selenium import WebDriver. Ele controla as ações do navegador e dessa forma a gente consegue realizar determinadas ações. Depois disso, a gente precisa definir para o Selenium qual é o navegador que a gente vai ter que utilizar. Para que a gente consiga fazer isso, eu vou criar uma variável chamada driver e a gente vai chamar um método do objeto que a gente exportou, WebDriver, Chrome. A gente pode utilizar outros navegadores como o Firefox e o Edge, além do Chrome também. Esse método do objeto que a gente tinha importado, ele vai necessitar de um parâmetro, que é justamente o caminho do driver que a gente baixou, da nossa versão do Google. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: adicionar o path do nosso executável. Deixa eu só ajeitar aqui. O que a gente tem que fazer é o seguinte, porque a gente não pode passar essa variável diretamente no parâmetro do método
do nosso objeto que a gente importou da biblioteca. A gente tem que instanciar dessa forma aqui. Service. A gente chama o nosso WebDriver from service. E dentro desse objeto ele vai pedir um parâmetro, executable path. E aí a gente já pode colocar o caminho do nosso driver. Cadê o path? E feito isso, a gente já pode dizer qual o CSS do nosso WebDriver Chrome, né? Porque ele tem outro parâmetro também, que agora é service. Da forma que eu estava fazendo antes, ele só ia funcionar em versões mais antigas do Python. E para finalmente realizar um teste para ver se realmente está funcionando, a gente pode fazer o seguinte: fazer o driver.get e aqui a gente pode colocar o endereço de qualquer página. Eu vou pegar uma página aqui de exemplo. Selenium. Aqui. Aparentemente ele deu certo, mas depois que ele fecha a página, depois que ele encerra o programa, ele fecha a página. Então o que a gente pode fazer é o seguinte: fazer um loop infinito para que enquanto a gente execute o programa, ele não vai fechar a nossa página que a gente conseguiu abrir através do Selenium. Aí foi essa página aqui. Ele diz até o seguinte: o navegador está sendo controlado através de teste automatizado. Falando um pouco de como interagir com a página web, antes de finalizar essa parte de instalação do Selenium com Python no navegador, eu vou mostrar duas formas que a gente consegue interagir com essa página, só para fazer uma pequena demonstração antes de seguir para a próxima parte. A gente consegue obter o título da página web através do driver.title. Agora, rodando o programa para fazer um teste, ele abriu nossa página web aqui e diz sobre automação de testes. E logo mais embaixo, ele faz um print. E caso a gente queira fechar essa página, a gente pode fazer o driver.quit. E ele fecha a nossa guia do navegador que a gente tinha acabado de abrir. Ele vai ser bem rápido, não sei se ele vai conseguir mostrar. Aí ele fecha. Anteriormente nós vimos como printar o título da página web no terminal. Agora eu vou mostrar um exemplo de como é que a gente vai fazer para conseguir acessar os resultados da pesquisa desse elemento HTML. Então eu vou fazer um resumo de como é que a gente faz para acessar os elementos HTML dentro do navegador. O que a gente consegue fazer é clicar com o botão direito, inspecionar. Aí ele vai abrir essa aba que contém todo o código HTML desse site, só que ele não vai ser o código HTML em específico do item que a gente está analisando. Então a gente tem que voltar para a página e clicar em inspecionar de novo. Aí ele vai acabar filtrando aqui para a gente. Aí dessa forma a gente consegue visualizar esse elemento HTML e como é que a gente pode acessar ele
dentro do nosso código Python. Daqui a gente já consegue ver que ele tem uma classe, ele tem um ID e também tem a própria tag, né, o input. A gente pode utilizar essas três formas para conseguir identificar o nosso item específico, mas a gente vai acabar utilizando o ID porque ele é único dentro desse site. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz para interagir com esse elemento HTML dentro do nosso código Python. Eu primeiramente vou mudar o site que a gente estava utilizando e depois eu vou importar um novo objeto do Selenium, no qual ele vai informar para a gente como é que a gente vai acessar esse elemento HTML. Se é pela tag, se é pelo ID, se é pela classe. A gente acessando ele até diz, né? Se é pelo CSS, se é pelo ID, se é pela tag. Dessa forma, eu já consigo chamar esse elemento HTML dentro do nosso código. Eu crio uma variável search, acesso ao objeto de driver, achar elemento pelo ID. Aí a gente coloca aqui o nome do ID do nosso elemento HTML que a gente está procurando. Verificando aqui, a gente vê que tem o input, class form control, id my input. Voltando para o código, my input. Aí eu já posso fazer algum tipo de interação. Por exemplo, eu vou inserir algo dentro dessa pesquisa. Fazer o search, send keys. E vou colocar Anja, que é um dos elementos que tinha naquela listagem. E finalmente eu posso também selecionar para ele apertar Enter. Só que é outro objeto que a gente vai ter que importar também do Selenium, que é a tecla Enter. Não a tecla Enter em específico, mas sim um conjunto de teclas do teclado que a gente possa utilizar de alguma forma no nosso código. Keys. Eu vou dar keys return, que seria equivalente ao nosso enter, né? Agora já podemos rodar. Por um momento eu achei que ele estivesse com erro em alguns testes que eu havia feito antes, mas pelo visto parece que ele tem um delay para que ele consiga fazer essa interação. Ela não acontece de forma instantânea, né? Eu vou mostrar melhor para vocês. Acho que ele demora algo em torno de 10 segundos, mas ele consegue realizar a interação com o input. Aqui a gente está acessando esse elemento HTML. Esperar só um pouquinho, pronto. Aqui, ó, através do código Python. Eu vou mostrar agora como é que a gente faz para pegar os resultados da pesquisa, né? Então, primeiramente, a gente vai ter que pegar a tag daquele elemento, essa tabela aqui. Deixa eu mostrar aqui na tela. Inspecionar. Inspecionar novamente.
Pronto. Esse Tebari, né? Que contém os resultados da pesquisa. Ele tem o ID MyTable. E os, os resultantes da nossa pesquisa vão estar dentro dessa tag. Agora, indo para o nosso código, é basicamente fazer o que a gente já aprendeu, né? Eu vou criar uma variável texto, vou acessar o driver, find element by id, coloco o id da minha tag e agora eu acesso uma diretiva text que contém o texto que eu estou precisando, né? Eu vou colocar embaixo do title o texto. Agora testando. Ele vai demorar um pouquinho para fazer a interação com o elemento. Depois vai mostrar os resultados e vai passar para a gente também, só que no terminal, o resultado dessa pesquisa. Aqui, ó. Ele filtrou, passou para a gente. Finalizando o mini curso, queria só dizer que aprendi bastante com Selenium e Python, que é uma ferramenta importante para realizar testes automatizados em navegadores web. Acho que é isso e agora partir para a parte 2 do mini curso.